Boa noite a todos. Que bom revê-los. Que bom estar com vocês novamente. Eu tenho um caderninho, viu? Que eu anoto as faltas. Tá? Estou atualizando aqui, que eu achei que algumas pessoas tinham faltado. Mas está tudo certo. Nós agradecemos a Ti, Pai, Deus de amor e bondade, pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Agradecemos a Ti, Jesus, por conduzir cada um de nós a essa doutrina maravilhosa. E agradecemos a cada um de vocês, encarnados e desencarnados, pela paciência, pela tolerância, pela concordância em conversarmos hoje. Muita paz a todos. Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, já estamos no capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Para isso nós temos que saber o que são as bem-aventuranças, que está lá principalmente no capítulo 5 de Mateus. As bem-aventuranças são os ensinamentos dados por Jesus no Sermão da Montanha, onde Jesus inicia dizendo: felizes vós que chorais, porque vós rireis. Bem-aventurados os aflitos no bem, porque serão consolados. Bem-aventurados os brandos, porque herdarão a terra, poderão continuar reencarnando na terra. Bem-aventurados pacificadores, aqueles que trazem paz aos irmãos, porque serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou os humildes, felizes os humildes, porque é deles o reino dos céus. E Jesus diz por último, eu acho esse lindo demais: bem-aventurados os puros de coração, ou felizes os que têm os pensamentos superiores, felizes os que têm os pensamentos nobres, porque eles verão a Deus. E o item de hoje: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Qual o objetivo dessas bem-aventuranças? As bem-aventuranças são tão importantes que, se tivéssemos perdido as informações dos evangelhos de João, Marcos, Lucas, Mateus, as bem-aventuranças seriam suficientes para nos conduzir, para nos orientar para a felicidade. Então essa é a função das bem-aventuranças: orientar o ser humano para a felicidade. Esse assunto pode ser encontrado na Bíblia, né? Já falamos, e está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 10, nós vamos ver esse item agora: o sacrifício mais agradável a Deus. Eu faço uma pergunta: todos aqui se esforçam para agradar a Deus? Todos os que se esforçam para agradar a Deus, mantenham-se como estão. Maravilha! Todos nós nos esforçamos para agradar a Deus. O outro item que nós vamos ver é esse, ó: o argueiro e a trave no olho. O argueiro e a trave no olho. Então, bem-aventurados significa felizes, os que são misericordiosos, os que perdoam, para simplificar. E a frase fica: felizes os que perdoam. Por quê? Eles alcançarão o perdão, eles alcançarão misericórdia. Tá certo? Então, são felizes esses que são misericordiosos, esses que perdoam, porque também serão perdoadas.
Esses que têm misericórdia com os outros, porque Deus usará de misericórdia para com ele também. Claro. Então, só que o perdão e a misericórdia é das grandes almas, né? Das grandes almas. Aí podemos então entrar no item de hoje, o sacrifício mais agradável a Deus. Vocês sabem qual é o sacrifício que nós devemos fazer e que mais agrada a Deus? Todos disseram aqui que se esforçam, que fazem sacrifícios para agradar a Deus. O sacrifício mais agradável a Deus, sabe qual é? Vamos analisar juntos. Jesus disse assim: se, portanto, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, era comum naqueles dias as pessoas irem no templo, levar oferenda no altar. E lá mesmo dentro do templo de Jerusalém, tinha o comércio. Quem podia comprava um boi para ser sacrificado no altar. O outro podia com menos, comprava um carneiro. O outro podia menos, comprava um pombo. Era comum naqueles dias, o ser humano que éramos tão menos inteligente que hoje, nós fazíamos sacrifícios de animaizinhos, de criaturas de Deus, para agradar a Deus. Era assim. Não agradava a Deus, né? Então Jesus está dizendo com a linguagem, com os costumes daqueles dias: se, portanto, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vos lembrardes de que vosso irmão tem algo contra vós. Se lembrarmos que algum irmão tem algo contra nós, deixai vosso donativo, deixai vossa oferta diante, aos pés do altar. E ide, antes de mais nada, vos reconciliar com vosso irmão. E só depois voltai para oferecer vossa oferta. Olha que interessante. Vamos analisar passo a passo. Veja, já dá para concluir qual o sacrifício mais agradável a Deus? Já? Então vamos um pouquinho para frente. Quando Jesus diz: ide, vá, antes de mais nada, vos reconciliar com vosso irmão, e só depois voltai para fazer vossa oferta. Pegaram? Jesus ensina que o sacrifício mais agradável a Deus é perdoar os nossos irmãos, reconciliar com os nossos irmãos. Não adianta nada o seu Paulo, que tem mais dinheiro, ir lá e comprar um boi para sacrificar, se ele não reconciliar com vossos irmãos. Antes de se apresentar a Deus, reconciliar, perdoar vossos irmãos, para ser perdoado, para ir a Deus agradecer, para se elevar em prece, para louvar a Deus. Então é assim, por exemplo, nesse instante, eu vou pedir perdão a Deus, eu vou fazer uma oração. Aí eu me lembro que eu tenho um problema com o seu Paulo. Faça favor, seu Paulo, por gentileza. Esse é o ensinamento do Cristo. Eu me lembrei que devo a Ele. Seu Paulo, me perdoe, me desculpa todas as ofensas que eu lhe fiz. Muita paz. Isso
Jesus espera de nós. Isso ele ensinou. Já não tenho nenhum conflito com Paulo. Agora eu posso fazer a minha oferenda. Agora eu posso fazer minha prece com clareza, com mais glória, encontrar graças diante de Deus. Nós sabemos que nós não fazemos sacrifícios mais de abater animaizinhos. Não. Devemos espiritualizar o sacrifício. Os judeus ofereciam sacrifícios de coisas materiais para Deus. O cristão espiritualizou o sacrifício. Não oferece mais coisas materiais a Deus. O que é que o cristão deve oferecer a Deus? Esses sacrifícios de reconciliar com os vossos irmãos, esses sacrifícios de perdoar, esses sacrifícios de ser humilde, mesmo quando as pessoas são orgulhosas conosco, nós nos apresentamos humildes e desarmamos eles. Esses são os sacrifícios mais agradáveis a Deus. Então o cristão deve oferecer a sua alma, e esta alma deve estar purificada. Veja, se os outros sacrifícios agradam a Deus, veja, vamos analisar, nós que somos pais e mães, e quem não é ainda, faça esse exercício, que todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, somos pais e mães. O que é que nos agrada no lar? Que os nossos filhos se compreendam, se confraternizem, que respeitem um ao outro, que amem um ao outro. Ora, se nós, pais e mães, imperfeitos que somos, desejamos harmonia entre os nossos filhos, o que dirá Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade? O que Ele espera de cada um de nós? Que nós sejamos fraternos, que nós sejamos amigos, que nós nos respeitemos, que nós nos amemos. Por isso Jesus disse isso. E só entra no reino de Deus, só adentra, e só entra no reino de Deus, se deixar de fora todo sentimento inferior. Quais? Todo mau pensamento, todas as más palavras e todas as más ações. E aí eu chamo todos nós a essa realidade. Espíritas, vamos nos espiritualizar? Sim. Façamos de templo, quando precisarmos, casa de oração, todos os lugares, o universo. Nós e o universo todo está mergulhado em Deus. Façamos de altar aquele altar que é possível levar para todos os lugares. A consciência tranquila do dever cumprido, de ter perdoado aos irmãos, de ter pedido perdão aos irmãos. Façamos de imagem, modelo e guia Jesus. Veja como nós estamos elevando a nossa espiritualização. Veja que nós não estamos procurando mais coisas materiais para tentar agradar a Deus. Não. Façamos de lei uma lei única, capaz de harmonizar infinitos filhos de Deus. É a lei de amor,
justiça e caridade. Uma lei só, 3 palavras. Isso nós temos que nos esforçar. Por isso, a prece em primeiro lugar. O agradecimento a Deus em todos os instantes. Por isso, esse exercício de espiritualização constante, corrigindo as ações, corrigindo as palavras, corrigindo os pensamentos e corrigindo o sentimento. Sobre sentimento, eu pus essa imagem, que ela é mais escura no centro e vai clareando em volta. Sentimentos inferiores, sentimentos, resumidamente, simplificando, sentimentos maus. Quais sentimentos maus? Alguém lembra de algum? Falta de fé? É um sentimento inferior que infelicita muito quem não tem fé. Outro sentimento inferior, orgulho. O orgulho de se julgar melhor do que os outros. Outro sentimento inferior, egoísmo. Tudo para mim, viu, seu Oswaldo? O que sobrar é para mim também. Egoísmo. Outro sentimento inferior, o ódio. Esses sentimentos nos infelicita. Kardec chega ao ponto de dizer que o orgulho e o egoísmo são as chagas, as feridas da humanidade. Veja, quem tem sentimentos maus, tem que tipo de pensamentos? Maus. Quem tem palavras, quem tem sentimentos maus, tem palavras também más. Quem tem sentimentos maus, tem ações, tem atos maus, ações más. Por isso que nós temos que policiar também o sentimento. Aqui nos faz lembrar Jesus que disse: a árvore má não pode dar bons frutos. E essa é uma árvore má, ela produz maus frutos da injúria e violência, homicídios, adultérios, blasfêmias, calúnias, furtos, falsos testemunhos. Veja que eu tive o cuidado de colocar a cor escura por trás de tudo, porque o sentimento está por trás de tudo. O sentimento está por trás do pensamento, o sentimento está por trás das palavras. Empobrece e enegrece as palavras. O sentimento está por trás dos atos, das ações também. Mas agora vamos falar de sentimentos bons. Aí a imagem fica bonita. Sentimentos bons. Eu tive o cuidado de colocar aqui no centro os sentimentos. E, à medida que se afasta desse centro, perispiritualmente, esse sentimento, esse perispírito vai diminuindo. Veja, sentimentos bons. Como? Por exemplo, fé. Não é? Como colocar aqui no canto. Outro sentimento bom, humildade. Aquela simplicidade profunda, com bondade. A fé entrega. Nós fazemos a nossa parte e entregamos tudo nas mãos de Deus. Ah, mas João, entregar nós não fazemos assim quando entramos no avião, ou no ônibus, ou no táxi? Entregamos as nossas vidas na mão do piloto ou do motorista, não é isso? Entregamos as nossas vidas quando vamos fazer cirurgia. Entregamos as nossas vidas na mão do cirurgião. Entregar as nossas vidas, nossas dificuldades, nas mãos de Deus. Então, sentimentos bons, fé, humildade, caridade, essa benevolência para com todos, não ser exigente com os defeitos, ou com as falhas, ou com os vícios dos outros, isso é caridade. Caridade moral. Um outro sentimento nobre. Vocês
falam para mim o mais nobre deles. O amor. O amor, né? Caridade nós já tínhamos colocado. O amor. Quem tem amor não precisa temer nada. Quem tem amor tem tudo, mesmo estando na terra. Isso nos faz lembrar Simão Pedro quando disse: o amor cobre, neutraliza uma multidão de pecados. Então, quem tem sentimentos bons, tem pensamentos bons. Quem tem sentimentos bons, tem palavras boas. Quem tem sentimentos bons, tem atos e ações bons. Atos bons e ações boas. E essa é a árvore boa. Lembra que Jesus disse? As árvores serão reconhecidas pelos seus frutos. Essa é uma árvore boa. Que fruto ela tem que dar? Frutos bons. Paciência, né? Bondade, indulgência, não ser exigente com os outros, gratidão, perdão, piedade, tolerância. Veja que por trás de tudo e antes de tudo está o sentimento que vem antes do pensamento. Se alguém tem dúvida, veja como o sentimento vem antes de tudo. Ninguém comete um crime, ação, se não alimenta um sentimento de ódio, um sentimento inferior, de vingança. Sentimento é o que somos. Por isso os espíritos dizem que o sentimento nobre é perfumado, mas os sentimentos inferiores, mal cheirosos. Quando nós vemos ações aqui na esfera da ação, tá? Cada esfera, gente, dessa, veja, aqui é círculo, né? Cada círculo desse, ele está com os outros círculos dentro. O círculo principal é o dos sentimentos. Quando nós vemos atos e ações boas, melhora nossos sentimentos. Quando nós ouvimos palavras agradáveis, a palavra de Deus, os ensinamentos do Cristo, melhoram os nossos sentimentos. Quando nós temos pensamentos na prece, pensamentos bons, melhora os nossos sentimentos. E isso também ocorre de dentro para fora. Os sentimentos bons geram pensamentos bons. Os sentimentos bons geram palavras boas. Os sentimentos bons geram ações da caridade, da benevolência, da misericórdia, do perdão, da humildade, e por aí vai. Eu já fiz essa tabela com vocês, mas o que importa é que aqui embaixo estão os sentimentos inferiores, os maus sentimentos e, consequentemente, mundos primitivos. Lá no alto, mundo divinos, amor, com a fé, a humildade, a caridade. Aqui, infelicidade, lá no alto, felicidade. Mas o que eu quero mostrar é uma pergunta que eu faço agora. Onde está o sentimento de cada um de nós? No centro da tabela? No meio do caminho entre infelicidade e felicidade? Ou está aqui como sentimento inferior, com imperfeição, consequentemente com muita infelicidade? Ou, que maravilha, se os nossos sentimentos estão aqui, nessa parte superior, do amor, da fé, da caridade, da humildade e da caridade, consequentemente, felizes, felizes. Veja, nós estamos falando de felizes aqueles que perdoam, porque serão perdoados. Então, aqui embaixo, ó, nessa região, é aquele que não perdoa, vingança, com os sentimentos de falta de fé, orgulho, egoísmo, ódio.
e, consequentemente, com muita infelicidade essa criatura. Mais acima, olha, ela não se vinga. Está um pouquinho melhor? Tá, porque para cima aumenta a felicidade. Não se vinga, mas também não perdoa. Tem gente que fala assim, né? Mesmo aí fora, nos dias de hoje, não vou me vingar dele, viu, João? Mas jamais perdoo. E pode acrescentar, enquanto não perdoar, será infeliz. Então já não é uma questão de ensinamento religioso, de exemplos do Cristo, é uma questão de lógica, de usar o raciocínio, de usar a inteligência. Veja, aqui a criatura não se vinga e perdoa. Ao nível de evolução, já está mais perto de felicidade. Aqui ele não se ofende. Não se ofende. Maravilha. E aqui no alto, ama os inimigos. O amor é incondicional. Não é aquele amor assim, eu amo se você me amar. Se você não me amar, eu te odeio. Isso não é amor.